Muito bom dia a todos, saudações, que a paz e a luz do Mestre seja com todos. É um prazer aqui estar em mais uma manhã, em nome do Lex, em nome de toda a nossa humanidade, né? Nessa busca pelo despertar, pelo nosso propósito aqui, né? Trazendo mais consciência, mais lucidez. É a nossa caminhada, não é mesmo? Então sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos juntos nessa manhã, né? Conversar um pouquinho sobre essas sábias palavras, né? Que nos trazem esse acolhimento, essa clareza, trazendo mais leveza na nossa jornada, nos nossos desafios, né? Nas aceitações diárias, sendo mais flexível, né? Então vamos lá. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 19, o item 12, a fé divina e a fé humana. Temos muitas coisas para falar, não é? Esse capítulo, o capítulo 19, é a fé que transporta montanhas, tá? Item 12, a fé divina e a fé humana. Então vamos lá, vamos fazer nossa prece, vamos fechando nossos olhos, vamos nos colocando à disposição das forças do alto, vamos sintonizando com o Deus vivo interior e assim nós dizemos: amado Mestre, aqui estamos, mais uma manhã em Teu nome, de corações ligados, de mentes conectadas, com o propósito de buscar cada vez mais esse caminho de despertar, de renovação, de clareza mental, tornando cada ato, cada ação, cada atitude nossa ainda mais firme, ainda mais reta, ainda mais cheia do Teu amor. Nos guia como o bom pastor, nos orienta, nos instrui quando balançarmos, quando nos inquietarmos, quando tremularmos mesmo pela dúvida. Fortalece-nos ainda mais, inspira-nos ainda mais e torna-nos a ferramenta que trará a consolação, primeiro a nós mesmos, aos nossos amados familiares e todos aqueles que nos rodeiam. Seja em nós a luz do mundo, que nós sejamos dignos de carregar a Tua sublime presença nos nossos atos diários, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Fica conosco, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Nesta manhã, repetindo, será o capítulo 19, tá bom? Que é a fé que transporta montanhas. O item 12, a fé divina e a fé humana, tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá. Acho que todos já pegaram o Evangelho. Capítulo 19, item 12. A fé divina e a fé humana. Vou começar. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. Repetindo, a fé é o sentimento inato. Já nasce no nosso código-fonte, né? Na nossa criação, ela já está lá. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele
primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Então, esforço, né? Perseverança. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esse mesmo milagres o que pode o homem quando tem fé. Quer dizer, a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé é humana ou divina. Repetindo, a fé é humana ou divina. Segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e que deve alcançar. E essa certeza lhe dá uma força imensa, a perseverança, não é mesmo? O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não existem más tendências que não se possa vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, postas em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Uma habilidade divina, né? Colocada em nós. Um espírito protetor. É interessante isso que ele nos coloca. Existe sim em nós o divino e o humano, não é mesmo? Quando nos é dito vós sois deuses, significa que nós podemos muitas coisas, né? O Cristo nos fala, eu posso muitas coisas e vós podeis muito mais. Então, nós temos que nos perceber nessa equação da vida e nos questionar. De forma leve, lógico. Que fé eu estou trabalhando? Qual é essa proposta das minhas buscas? É só no campo do material? Olha, o material é divino, é a necessidade dos nossos cumprimentos das demandas diárias, né? Das nossas captações do financeiro. É sim algo abençoado, certamente. Mas nós sabemos, né, que o intelectual sempre deve crescer junto ao moral.
Então, nós devemos nos perguntar, não é mesmo? Eu estou desenvolvendo também os atributos da fé divina em mim? Ou apenas a fé que busca desenvolver na matéria uma realização, um sonho, seja a construção de uma empresa, como ele coloca aqui, a captação de um bem material, conquistar suas buscas, seus sonhos materiais? Nós temos que ver que nós somos matéria, mas quer dizer que nós estamos matéria, mas nós somos espíritos, não é mesmo? Então, nessa perspectiva, nós temos que desenvolver essas habilidades que ele fala aqui. Essas habilidades que nos possibilitam ser uma ferramenta mais eficiente. Uma ferramenta que trará não só auxílio a nós, consolação a nós e a nossos familiares, mas a todos aqueles que se aproximam da gente. Porque nós vamos começar a servir de inspiração às pessoas. É importante isso. É importante nós sermos esses representantes. Quando nós buscamos essa fé ativa, essa fé que inspira, essa fé que traz um propósito, nós estamos agradáveis a Deus, vamos colocar assim. E o que isso quer dizer, Saulo? Veja, estar agradável a Deus significa não fazer o que Deus quer, porque Ele deu livre-arbítrio a nós, mas significa estar dentro de um propósito para o bem de todos. Significa ter um caminho mais reto, mais sábio, um caminho de autocuidado, de auto-melhoria, de auto-lapidação, de auto-amor, né? Esse é o nosso propósito. E quando a gente bota uma fé ativa nisso, a gente desenvolve essa fé que ele fala aqui, essa fé divina, que não é apenas a fé que busca um bem material, né? A fé de conquistar uma empresa, a fé de desenvolver um atributo da matéria, né? É muito além. Então, veja, me faz lembrar toda essa nossa conversa de uma pessoa que eu tenho muito carinho no Antigo Testamento. Digamos assim, que é minha figura preferida, né? Ele é conhecido como Beltesazar. Quem será que sabe quem foi Beltesazar? Vamos falar um pouquinho dele então rapidamente. Ele, bem pequeno, ainda com 10 anos, o rei Nabucodonosor manda trazer crianças, 4 crianças, e ele é uma delas, para o seu reino, para que eles sejam preparados para serem ministros do seu reino. Beltesazar se destaca pela sua fé. Quem é Beltesazar? Beltesazar é Daniel. E como a Bíblia fala, né? Daniel era muito amado por Deus, porque ele orava pela manhã, pela tarde e pela noite, cumprindo os ensinamentos de Abraão, de Isaac e de Jacó, cada um dos patriarcas, que orava nesses horários. Então Daniel tinha essa proximidade com Deus. É dito na Bíblia que tudo que Daniel pedia, Deus atendia, muitas vezes através dos sonhos. E foi aí que ele ficou mais conhecido, não é mesmo? Através dessa questão do desvendar dos sonhos. Nabucodonosor, visualizando isso, levantou-o como ministro, né, dos maiores ministros. Daniel, ou Beltesazar, ele chega a uma longevidade, né, bem grande. Ele chega já no reinado do neto de Nabucodonosor, o rei Dario. E lá, Daniel era muito invejado, né, pelos outros ministros, porque abaixo de Dario era Daniel, que estava ali como o braço forte da Babilônia. E aí, os ministros outros, com inveja, com ciúmes,
fala para o rei Dario: Rei Dario, em tua homenagem, para que tu se tornes ainda mais forte, proíbes por 1 mês a prática da oração aos deuses. E Daniel e o rei decreta, bota esse decreto, né? E o descumprimento desse decreto geraria pena de morte, né? Mas Daniel entendeu da seguinte forma: eu não vou desobedecer o que foi decretado. Eu não vou orar aos deuses. Eu vou orar ao Deus vivo. Não existe erro nisso. É a fé que desenvolve todo esse reino. É a fé que faz que eu aqui esteja. É a fé que traz essa construção, que levantou esse reino, que permitiu esse reino. E Daniel continua nas suas orações e os ministros o flagram em um dos momentos de prece. E vão a Dario e dizem: Dario, Daniel descumpriu. E Dario fica muito afligido porque é o seu ministro máximo. E ele, nesse instante, ele busca respostas aos céus do que faria. Mas ele sabia que não poderia descumprir o decreto. E a pena era ser jogado aos leões. Então, o rei Dario manda, que seus guardas levem Daniel à cova dos leões. E lá ele fica por toda a noite. E pela manhã, o rei Dario, muito inquieto, muito angustiado, vai até lá e o chama: Daniel, Daniel, estás aí? Ele: sim, estou. E ele, muito feliz, manda que retirem Daniel e dizem: aqui estou, porque o Deus vivo, o meu Deus, que é o único Deus, mandou o seu anjo a me guardar. E é esse mesmo Deus que permite que as tuas nações, que a tua nação esteja em pé. E o rei Dario se curva naquele instante e, vendo que os seus ministros outros tinham tramado tudo aquilo, ele manda que eles sejam colocados lá também. E os leões os despedaçam, né? Então nessa história vem trazer o quê? Daniel buscava o hábito da oração, o hábito de se colocar à disposição das forças mais elevadas. Pessoal, quando nós oramos, nós nos colocamos à disposição da divindade, do Deus vivo que existe dentro de nós. O que é que isso significa, Solon? Nós mudamos nossa frequência. Nós nos alinhamos com as energias mais elevadas. Nós entramos em sintonias mais refinadas. E a espiritualidade bondosa consegue entrar em comunicação efetiva conosco. Nós conseguimos escutar a voz interior. Então, nesse pensamento, Daniel tinha esse hábito de uma conversa. Porque, veja, a fé divina nos impõe, para obtê-la, alguns aspectos. Qual é o primeiro aspecto? Humildade. Qual seria o outro aspecto? Continuidade, perseverança, crença. Nós temos que, quando buscar essa fé divina, saber que não é um ato mecânico, não é uma fé material, de dobrar joelhos, de fazer uma romaria. Quando me buscar, entra no quarto e fecha a porta. Então há essa necessidade dessa conversa verdadeira, desse papo reto, como se diz. Coloca a tua verdade numa bandeja, expõe ela ao teu Pai. Não adianta nós querermos rebuscar palavras,
Não adianta nós queremos fazer uma prece bela. Nós temos que falar a verdade. Então é o outro atributo da fé divina, a verdade. O que tem dentro do teu coração? O que buscas nessa proposta? Qual o teu propósito aqui? A gente tem que parar para pensar sobre isso, né? Porque quando a gente busca ser agradável a Deus, a gente tem que pensar que a gente busca se tornar uma ferramenta mais eficiente. Essa ferramenta que desenvolve essa fé ativa, racional também, porque nós não podemos nos perder no misticismo dos milagres e achar que o milagre é unicamente um gesto de espera, de aguardo. Nós não podemos confundir preguiça com milagres verdadeiros, né? Nós temos que ter uma fé ativa, uma fé que rompe montanhas. O grão de mostarda tão falado, e essa fé é conquistada como esforço, empenho, dedicação, trabalho no amor. Não é só dobrar os joelhos e esperar. Nós temos que nos movimentar. Movimento é vida. E a vida foi concebida pelo Deus máximo, né? Pelo Deus vivo. O Deus das estrelas, dos planetas. Se existe toda uma mecânica cósmica que faz que exista essa vida, então nós devemos ser gratos a esta vida, retribuindo como uma ferramenta eficiente. E quando nossa fé é mais ativa, mais desperta, mais clara, mais lúcida, nós podemos inspirar muitos outros nessa caminhada, ensiná-los de como é essa fé. Veja o que Daniel fez. Ele ensina ao rei Dário o que é fé. Não é idolatria, não é adoração. Fé é verdade, é humildade, é simplicidade. Porque nós sabemos que o caminho sempre é de retorno adentro de nós. As respostas estão dentro de nós. Porque o Deus vivo, o nosso código-fonte, aquilo que ele fala aqui no começo, a fé é o sentimento inato no homem. Esse código-fonte que pulsa dentro de nós. Aí está o nosso Deus interior. Aí está o vós sois deuses. Receba, eu vos digo, receba e pratique essa fé ativa. Não de forma desvairada ou de forma cega, mas de uma forma viva, como o Cristo foi. Humilde, simples em suas caminhadas, em suas passadas por Jerusalém, toda a sua região ali, mas levando o amor através dessa fé, mostrando que se há vontade, que se há verdade, há cura, há renovação. Lembremos daquele momento em que ele passa pelas regiões do Oriente ali, e uma mulher o toca, pedindo a sua cura, e ele fala: Pedro, acredito que foi Pedro, eu fui tocado. Mestre, muitos te tocam. Não, Pedro, eu fui tocado. Mas mestre, aqui você está rodeado de pessoas. Não, Pedro, uma virtude foi retirada. E ele olha, tua fé, teu toque, o toque nas minhas vestes bastou para que eu encontrasse a verdade, para que ela encontrasse, aquela mulher encontrasse a verdade que tanto ela buscava, a verdade que traria a renovação da sua matéria, a sua fisicalidade. Por quê? Porque houve despertar de consciência.
porque houve um movimento ativo de levar a mão até aquele que traria a consciência que ela tanto aguardava, o estalar de dedos, para trazer uma vista mais clara, porque é nós que realizamos esses milagres em nós mesmos. Nós somos nossos próprios milagres. Essa é a fé divina, é a fé ativa. Não adianta nós tentarmos nos distanciar muito disso. No ato físico apenas das belas palavras, como já foi dito, há necessidade desse movimento acolhedor, simples, humilde, mais ativo, mais verdadeiro. Então lembremos de Daniel, lembremos da sua caminhada pela Babilônia, lembremos que não era o rei Dario, não era o rei Nabucodonosor que tornaram Daniel grandes. Como um dos seus sonhos, ele fala que aquele busto, aquela grande estátua dividida em 4 partes, que eram os 4 reinos, todas seriam esmagadas pela grande pedra maior, que é a pedra de Deus, o Deus vivo. Esse continuaria, mas que todos os outros seriam esquecidos. Quando paramos para pensar, quem foi Dario? Quem foi Nabucodonosor? Sabemos que foram personalidades. Mas quem foi que ficou? Daniel. Daniel ou Beltesazar. Esse ficou, porque esse era o representante de Deus. Simples, humilde, verdadeiro na sua ação, na sua prática diária das 3 orações, na conversa simples com Deus. Pessoal, a fé está aí. Esse caminho de retorno, esse caminho do simples. Conversem com o Deus que existe dentro de cada um. Se ponham à disposição, como já foi dito aqui. Quando você se coloca em oração, o seu dedão do pé sente essa fé. A ponta do cabelo sente essa fé. Você entra em uma outra frequência, em uma outra sintonia. Você se coloca à disposição dessas forças mais elevadas. E aí vem o que nós chamamos, quando a fé é ativa, através do magnetismo, os milagres, os conhecidos milagres, que nada mais são do que aquele que com sua vontade, com sua intenção, com sua verdade, põe essas energias na sua renovação interior, na sua melhoria, na sua autolapidação. E como não haver transformação? E como não haver evolução? E como não haver crescimento nisso? Né? Então, nós devemos sempre nos inspirar por essas grandes figuras e lembrar que a qualquer instante essas energias estão à nossa disposição. A qualquer minuto, basta que nós façamos, como foi dito, uma conversa particular, uma conversa verdadeira, e entrando no quarto, fechando a porta, ali estará a nossa conversa com o Pai, né? Então a mensagem de hoje é essa: a busca por nós mesmos através dessa fé divina, essa fé ativa, essa fé que todos nós somos merecedores dela, que todos nós temos capacidade de despertá-la. Uma fé que está além da fé material, que está além da fé humana, é a fé divina em nós. Então, lembremos-nos disso. Se no começo sentirmos desafios, dificuldades para meditar, para orar de uma forma mais aprofundada, chamemos nosso anjo guia, nosso guardião que vela por nós. Ele nos trará as orientações, ele trará a inspiração de como deve ser. Isso se tornará um hábito diário. Como Daniel fazia,
a oração, a prece sincera do coração 3 vezes ao dia, porque era a prática dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Pois bem, nesse pensamento, vamos fechando os olhos, vamos nos colocando em sintonia, vamos nos percebendo uma centelha muito maior do que somos, porque assim somos. Somos luzes. Fechando os olhos, vamos nos colocar em contato com essas forças mais elevadas. Vamos nos colocar em ação ativa na mente e dizer: amado Mestre, aqui estamos reunidos, aqui estamos conectados, aqui estamos ligados a Ti. Aqui estamos cheios da Tua fé divina, da Tua fé sincera. Nos inspira como fazer, como melhorá-la, como ampliá-la. E nessa nossa caminhada, trazer essa inspiração a muitos outros, ensinando-os, orientando-os, trazendo então propósito, clareza ao nosso mundo, aos nossos amados, às nossas famílias, aos nossos amigos, a nós mesmos. Que haja luz, a luz que desperta o homem e que traz uma ação, uma vontade, uma intenção, cada dia mais cheia do que é agradável a Ti, meu Pai. Pedimos esse instante por todos em hospícios, orfanatos, cárceres, prisões, locais de zonas de guerra, de conflito, de desilusão afetiva amorosa, todos os locais onde um ser se encontra em desespero, em fome, em locais onde não exista sequer um teto para recobrir a cabeça. Pedimos por estes, que não são esquecidos da terra, mas que ali estão para trazer uma fé divina, uma fé ativa, um acreditar em si e ver que amanhã é um novo dia, através dessas forças renovadas. Nesse caminho, então, de sublime inspiração, nós Te agradecemos e pedimos: fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muitas bênçãos a todos, que nesse final de semana seja uma oportunidade para estarem com os vossos familiares, inspirá-los a desenvolver essa fé ativa, essa fé divina que existe dentro de cada um de nós. Lembremos-nos que a fé, que a prática da oração em uma pessoa já é poderosa, mas quando existe mais de um em meu nome, aí existirá verdadeiros prodígios, como se fala. Existirá verdadeiros milagres. Então vamos, nesse pensamento, unir nossos corações e tornar nossa fé ainda mais firme, ainda mais sincera, ainda mais cheia de amor. Muita paz, muita luz a todos. Que o Cristo traga muitas claridades a todos. Que assim seja.